Bom dia, espero que vocês estejam bem, todo mundo com saúde, com paz, e é isso que interessa. Pessoal, mais uma vez, videoaula gravada, correção de atividade. Uma observação, estou de olho naqueles que estão fazendo as atividades. As pessoas que não fazem atividade, nós estamos reportando à coordenação e se isso continuar, vai chegar o momento que a coordenação vai estar em contato com os pais de vocês para saber o que está acontecendo, tá certo? Fica aí o recadinho para quem não está assistindo aula e para quem está assistindo e não faz as atividades. É importante, é importantíssimo fazer as atividades, tá certo? Então vamos lá, pega seu material, você que fez, você que não fez, cuidado. Você que não fez, pegue seu material aí, acompanhe a correção para a gente não errar futuramente. A gente pode errar agora, na hora de uma prova, de um trabalho, de um vestibular, a gente não pode errar. Então vamos lá. Ó. Primeira questão, são questões lá do livro. Estou trazendo aqui as questões para vocês acompanharem comigo. Acompanhe a leitura. Determine o trabalho realizado pela força constante F, de intensidade 20 newtons, que atua sobre um pequeno bloco que desloca ao longo de um segmento de reta de extensão 5 metros, de 5 metros, nos casos indicados a seguir. Então, trabalho é uma definição, a gente viu, quando a força desloca um corpo de um ponto A até um ponto B, por exemplo, a gente diz que essa força realizou um trabalho. Trabalho, está aqui a equação força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. FD cosseno de θ. Aí tem as situações aí, letra A, quando o ângulo é 0, letra B 180, letra C 90, letra D 60 e letra E 120. Tem o valor já do cosseno desses ângulos aí, ajuda facilmente, é só substituir os valores na equação e o resto é matemática, só vitória. Então, primeira situação, cosseno de zero é 1. É o máximo trabalho com a força realiza quando a força tem a mesma direção e sentido do deslocamento. Cosseno de zero é 1. Lembra que o cosseno varia de menos 1 até 0. Então, tem uma força máxima quando o cosseno é 0. Então tá aqui, é só substituir. Ó. Força vale 20, vai ser o mesmo para todos os casos. D também vale 5, é o mesmo para todos os casos. Então, vezes 1, que é o cosseno de 0 é 1. 20 vezes 1 dá 20 vezes 5, 100. Aqui está a resposta, está em notação científica. 100 é 1 vezes 10 elevado a 2. 100, o quê? J de joules ou joules. Joule, para quem quer uma pronúncia mais British, uma pronúncia em inglês. E joule é uma pronúncia que a gente portuguesou isso aí. Letra B. Agora, quando o ângulo entre a força e o deslocamento é 180 graus. O ângulo de 180 é menos 1. Então, ó, vai ser menos 1 vezes 20 vezes 5. Resultado dá o mesmo resultado da letra A, só que trabalho negativo. A gente diz que esse trabalho é resistente. A letra A foi um trabalho motor, maior que zero. A letra B é um trabalho resistente, menor que zero. 1 menos 1 vezes 10 elevado a 2. No caso, menos 100 joules. Letra C, cosseno de 90. Cosseno de 90, gente, é zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, cosseno na letra B, o trabalho na letra B é zero. O trabalho realizado quando existe um ângulo de 90 graus entre a força de deslocamento, onde forças de deslocamento são perpendiculares entre si, o trabalho é zero. Letra D agora, o cosseno é 60, cosseno de 60 é 0,5. 20 vezes 5 dá 100, vezes 0,5 dá 50. Multiplicar com 0,5 é a mesma coisa de dividir por 2, 50 joules. Letra E, agora o cosseno é 120, cosseno de 120 é menos 0,5. Então vai ser 20 vezes 5 dá 100, vezes 0,5 dá 50. Mas é menos 0,5, então dá menos 50 joules. Trabalho na letra D, motor, na letra E, resistente. Tá certo? Estou gravando um pouco acelerado, porque o vídeo está gravado já para vocês. Agora, quando vocês estão assistindo, vocês têm aí toda a calma do mundo para poder assistir pausando. Tá no YouTube, você pode diminuir a velocidade que o vídeo vai sendo transmitido. Você utiliza as estratégias aí que você achar mais importante para você poder acompanhar e fazer a correção do jeito que tem que ser feita.
Estou fazendo aqui meio acelerado para o vídeo não ficar muito grande, não ficar extenso demais para você assistir e nem ficar também muito pesado para eu subir isso aí na internet. 2. Um pequeno bloco desliza num trilho reto, sem atrito, submetido à ação de uma força constante de intensidade de 250 newtons. Calcula o trabalho dessa força no deslocamento de 10 metros. Gente, observe o seguinte, ó. Da onde foi que eu tirei que o cosseno é zero? Daqui, ó. Ele disse isso de maneira indireta, desliza reto. Significa que o deslocamento está aqui, ó. A força também está aqui, ó. Reto, eles são paralelos. O ângulo aqui é 90 graus, é 0 graus entre a força e o deslocamento, tá ok? Então, preste atenção que sempre quando uma questão falar que um corpo desliza reto, um corpo se movimenta de maneira retilínea, uma força desloca um corpo de maneira retilínea, significa dizer que, que o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Cosseno de zero é 1. A força vale 250, vamos substituir aqui. O deslocamento vale 10. Isso aqui, é claro, dá 2.500. 2.500 notação científica, 2,5 vezes 10 a 3 joules. Isso aqui, gente, ó, 250 vezes 10 dá 2.500. Aí o que eu fiz? Foi que a resposta como está aqui, ó. Eu trabalhei com a vírgula para colocar isso aqui na notação científica. É bom a gente estar lembrando essas coisas que foi trabalhado com vocês lá no início do ano. Ó, a vírgula está aqui. Eu vou caminhar 1, 2, 3 vezes para a esquerda. Então eu vou ficar agora com 2,5. O número de vezes que eu caminho é o expoente na potência de 10. Como eu caminhei 3 vezes, então é 10 elevado a 3. Quando eu caminho para a esquerda, eu vou somando. Caminho 2 vezes, eu somo 3, 10 elevado a 3. Se eu tivesse caminhado para a direita, eu ia subtraindo. Caminhei 3 seria 10 a menos 3, tá certo? Essas coisas é importante a gente estar sempre lembrando. Então, 2,5 vezes 10 a 3 joules, 2.500 joules ou joules. Vamos aqui para 3. Uma força F, cuja intensidade é igual a 2 N, desloca num plano horizontal um pequeno bloco um pequeno bloco por 5 metros. A força faz um ângulo de 60 graus com deslocamento. Qual o trabalho que a força F realiza? Dado o cosseno de 60, 0,5. Aqui está o esquemazinho do que está acontecendo. Eu tenho um blocozinho aqui, uma força atuou nele, 250, ângulo de 60 graus entre o deslocamento de 5 metros. Quanto vale esse trabalho? FD cosseno de 60. Cosseno de 60 é 0,5. O deslocamento é 5 metros. A força é 2. 2 vezes 5, 10 vezes 0,5 dá 5 joules, 5 joules. Facilmente. Observe que esse conteúdo não é tão difícil quanto parece. As multiplicações simples, o valor dos cossenos vão ser dados para vocês na maioria dos casos, então é só substituir. Memorize a fórmula FD cosseno do ângulo, substitui e é só sucesso. Questão 5. A gente não fez a questão 4. Eu selecionei algumas questões. A questão 4 aí não foi selecionada. A questão 5. Um ponto material de massa 2 kg, lançado do solo a partir do ponto A, descreve a trajetória ABC. Considere G 10 metros por segundo ao quadrado. Seleção a gravidade. Determine o trabalho que o peso da força material realiza nos deslocamentos de A até B. Gente, ó, observa. De A até B, ele está o quê? Subindo. Quando o corpo está subindo, o trabalho realizado da força-peso é um trabalho resistente. Então, é menos mgh. Esse mg, gente, lembrando que mg é a força-peso. H é justamente o deslocamento. O deslocamento que a gente chama de deslocamento na vertical de altura. Então, essa aqui é a mesma equação que a gente viu para trabalho. FD. O cosseno aqui é zero, tá certo? Então, é a mesma coisa de FD cosseno de θ. F aqui é o peso, o D é a altura. Então, vai ser menos porque o corpo está subindo. 2 kg menos 2 vezes 10 vezes a altura aqui do ponto B, 5 metros. 2 vezes 10 dá 20, vezes 5, 100. No caso é menos 100. Menos 100 é igual a menos 1 vezes 10 a menos 2 joules. Agora, de B para C. Gente, B para C, a massa é a mesma, constante. A gravidade é constante, a altura é a mesma. Ele subiu do solo, que é 0 até 5, desceu de 5 para o solo. Também a altura e o deslocamento foi 5. Então, o que vai mudar? Apenas o valor, o sinal.
era menos 100, agora é mais 100, porque o corpo está descendo, o trabalho ele é motor. Então é mais 2 vezes 10, 20, vezes 5, 100. O trabalho de B até C é 1 vezes 10 a 2 joules, 100 joules. Agora o trabalho de A para C. Qual é o trabalho de A para C? Gente, o trabalho de A para C é quanto? É zero. Por quê? Porque a altura é zero. Se eu carregar esse corpo aí do ponto A até o ponto B, não mudou a altura. O trabalho realizado pela força peso só depende da altura. Se a altura é zero, o trabalho é zero. E também você pode pensar que para você carregar um corpo, você está utilizando uma força de sustentação vertical e você está deslocando na horizontal. Existe um ângulo de 90 graus entre a força e o deslocamento. 90 graus, o cosseno é zero, então o trabalho é zero. Você pode pensar dessas duas maneiras, tá certo? Tá aí a resolução da questão 5. Letra A, trabalho resistente. Letra B, trabalho motor. Letra C, trabalho nulo. Nós dizemos que quando o trabalho é zero, o trabalho é nulo. Questão 5. Tem um textozinho aí grande. Um corpo de peso 50 newtons é arrastado para cima ao longo de um plano inclinado por uma força F de intensidade 60 newtons, paralela ao plano inclinado conforme mostra a figura. Tem a figura aí bacaninha para a gente ver. A força de atrito tem intensidade de 10 newtons, então tem força de atrito atuando, tem uma força peso, o deslocamento de A até B é 5 metros, a distância entre A e C é 40, é 4 metros no caso, 40 é 4, e a de B até C é 3 metros. Então, tá aí os lados desse triângulo aí, desse plano inclinado. Letra A. Determine o trabalho realizado pelas forças peso, força F, força de atrito e pela reação normal do deslocamento, no deslocamento de A até B, somente os resultados obtidos. Some os resultados obtidos, não somente, né? Some. Então ele quer o trabalho total realizado por cada uma dessas forças. Força peso, força F, força de trabalho, força de atrito e a força normal. Tá tudo representado aí, bacaninha como tem que ser. Então, a gente vai calcular cada uma. Tá aqui, ó. O trabalho da força peso. Como o corpo está subindo, né? Ele está indo de A até B, então vai ser menos o peso vezes a altura. O peso, quanto é o peso, gente? Tá aqui, ó, vale 50. Então é menos 50 vezes qual a altura que ele vai subir? 3 metros, não é isso? Menos 50 vezes 3 dá menos 150, que é 1,5 vezes 10 a 2 joules. Tá certo? Ó, trabalho da força, o peso, ó, ele vai subir do ponto A até o ponto B. Qual o deslocamento da altura? Qual a altura que ele vai ter nesse deslocamento? 3 metros, viu, gente? Não é essa distânciazinha aqui de A até B, não. É a distância de B para C. Essa altura aqui, tá certo? O deslocamento agora da força F. Agora sim a gente vai trabalhar com a distância 5 metros, porque a força F aqui, ó, é paralela ao deslocamento aqui de A até B, tá certo? Então a força F é FD cosseno de um ângulo, já que são paralelos, o cosseno é zero, o cosseno de zero é 1. Então a força F, quanto vale a força F? Está aqui, ó, vale 60 newtons. 60 vezes 5, que é a distância de A até B, está dito aqui, ó. Os dados estão todos aí. 60 vezes 5 dá 300. 300 é 3 vezes 10 a 2 joules. Se você botou os resultados, gente, menos 150, 300 joules, tá correto, tá certo? Não precisa, se você quiser acrescentar aí, que é 1,5 vezes 10 a menos 2, no caso, menos 1,5 vezes 10 a menos 2, 3 vezes 10 a 2, não tem problema. A sua resposta, menos 150 e 300, está correta. Vale ressaltar. Trabalho da força de atrito. Força de atrito, o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno. No caso aqui, ó, o deslocamento é de A até B, a força de atrito está no sentido oposto. É antiparalelo, então é 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1. A força de atrito também está aqui disposta, vale 10. Então é menos 10 vezes 5. Menos 10 vezes 5 dá menos 50 joules, menos 50 joules. Agora o trabalho da força normal, gente. O trabalho da força normal, que é perpendicular ao deslocamento, é zero. O cosseno do deslocamento e da força normal é 90 graus. Então, o trabalho é nulo, vale zero. O trabalho total, gente, é o trabalho resultante, é a soma dos trabalhos aqui, ó. 150 mais 300
no caso é menos 150 mais 300 menos 50. Ó, menos 1,5 menos 150 menos 50 dá menos 200. Menos 200 mais 300 dá 100, né? É claro. Então, ó, tá aqui, ó. Trabalho da força peso menos 150, mais o trabalho da força F dá 300. Menos 150 mais 300 dá 150. Mais a força de atrito dá menos 50, vai dar menos, dá 150 menos 50 dá 100. 100 mais 0 dá 100. Então tá aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a 2 joules ou 100 joules, como você quiser. Tá certo? Então vamos para a letra B. Determine a intensidade da resultante R das forças que agem no corpo e o trabalho da resultante no mesmo deslocamento. Então, ó, vamos determinar essa resultante aí, gente. Diagrama do corpo livre, todas as forças que atuam no corpo. A força aqui, ó, tá o peso na direção vertical, tá o peso na direção horizontal, força de atrito, força F e força normal. A força na direção vertical, na direção horizontal, é o P seno do ângulo. A gente lembra que a gente definiu essas coisas aí quando a gente trabalhou com o plano inclinado. Então, o peso que é 50 contra o seno é o cateto oposto, 3 dividido pela hipotenusa, que vale 5. 3 dividido por 5 dá 0,6. Viu, gente? Isso aqui ó, dá 0,6. 0,6 vezes 50 dá 30. Então, o peso na direção vertical vale 30 newtons. O trabalho da força, o peso na direção vertical é igual à força normal, né? É igual à força normal. Então a intensidade resultante é a força F menos a força peso na direção vertical. Ó, a força normal e a força peso se cancelam, isso aí dá zero, por isso que aqui está igual, ó, vão se cancelar. A gente não considerou na hora de calcular a força resultante, porque dá zero. Então a resultante é a força F menos o peso na direção vertical menos a força de atrito. Ó, atrito e força, ó, tá aqui, ó. Atrito e o peso na direção vertical, horizontal, o Px, estão na mesma direção e sentido, e são direção igual ao sentido oposto da força F. Por isso que é F menos PT menos força de atrito. F vale quanto? Vale 60. PT a gente já calculou, vale 30. Força de atrito a gente já sabe lá, está lá nos dados da questão, vale 20, vale 10. Então é 60 menos 30 dá 30, menos 10 dá 20 newtons. Então, esse é a força resultante que atua naquele corpo, 20 newtons. O trabalho da força resultante é 20 vezes o deslocamento 5, dá 100 vezes o cosseno de 0, dá 1. Então, dá 100 joules, 1,1 vezes 10 elevado a 2 joules. Tá certo? Letra C, compara o trabalho da resultante com a soma dos trabalhos das forças componentes obtidas no item A e tire uma conclusão. Observa aí, gente, o trabalho, a soma das componentes deu 100. A força resultante, o trabalho da força resultante também deu 100. O trabalho da resultante é igual à soma algébrica dos trabalhos das forças componentes. Essa é uma conclusão que a gente pode ter, tá certo? O trabalho da força resultante deu exatamente igual, ó. Trabalho da força resultante 1 vezes 10 a menos 5. A soma das componentes deu a mesma coisa, 1 vezes 10 a 2. Tá certo? Porque aqui a gente fez o quê? Aqui a gente calculou a resultante de cada uma. E aqui a gente, na letra B, a gente calculou a força resultante, multiplicou e fez o trabalho dessa resultante. A gente fez basicamente a mesma coisa. Por isso que o resultado deu igual. Só que lá a gente fez por parte na letra A e na letra B a gente fez num todo. Tá certo? Questão 7. O gráfico abaixo representa a intensidade da força aplicada a um móvel em função do espaço ao longo do eixo X. Eu não gosto desse termo espaço, eu prefiro posição. A força age na direção do eixo X e a sua intensidade atribuindo sinais positivos quando o seu sentido é o mesmo de X, crescente, e negativo em caso contrário. Determine o trabalho realizado pela força quando o móvel desloca de 0 até 2
e de 0 até 6. Gente, isso aqui a gente vai calcular trabalho utilizando o método gráfico. Então, ó, de 0 até 2, eu tenho essa área aqui, ó. Tá aqui, ó. De 0 até 2, eu tenho essa área 1. Então, basta eu calcular o valor da área 1, eu tenho um trabalho. De 0 até 2. De 2 até... Aí tem de 0 e tem de 0 até 6. De 0 até 6 eu tenho essa áreazinha aqui, ó. Basta calcular esse trabalho, essa área, eu tenho o valor do trabalho. Então, tá aqui a área numericamente igual ao trabalho. Então, o trabalho de 0 até 2. Se você ver aqui é a área de um retângulo, tem base 2, altura 12. É só multiplicar base vezes altura. 2 vezes 12, 24 joules. De 2 até 6, ó. De 2 até 6, essa área, esse outro retângulo aqui, ó. Esse outro retângulo aqui. Base de 2 até 6, a base no caso aqui é 4. A altura é 3. Como está no lado negativo, a gente coloca menos 3. Então é menos 3 vezes 4 dá menos 12. Então, se a gente fizer aqui o trabalho de 0 até 6, é só a gente subtrair 24 de 12. 24 menos 12 é claro que dá 12. Por causa desse espaço aqui, ó, onde o trabalho foi nulo aqui, ó. Então, o trabalho de 0 até 2 é 24 e de 0 até 6 dá 12 joules, tá certo? Penúltima questão, também a gente vai determinar o trabalho pelo método gráfico. Tem um gráficozinho aí da força pela distância. Ele quer o trabalho, o gráfico apresenta a intensidade da força em função do espaço. Uma força, então, ele nem, pelo menos eu... Então, ó, o trabalho de 0 até 10 é a área desse quadrado aqui, ó. Lados iguais, por isso que é um quadrado. Então, é 10 vezes 10, 100 joules. Agora, o trabalho de 10 até 20, eu tenho aqui um trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Quanto vale a base desse trapézio? A base desse trapézio, a base maior, está aqui, ó. Vale 20. A base menor vale 10. A altura vale quanto? Também vale 10. Então, é 10 mais 20, 30, vezes 10, 300, dividido por 2, 150 joules. Tá ok? A área de um trapézio. As áreas que a gente vai encontrar com mais frequência são aquelas áreas que a gente conhece. Quadrado, retângulo, triângulo e trapézio. Vamos para a última questão aqui. A última questão diz o seguinte: a figura representa uma mola não deformada. No caso, a figura A, está a mola aí numa situação de equilíbrio. Na letra B, a mola está alongada, sofrendo uma deformação de 0,2 metros, seja 20 centímetros. Sendo o K, a constante da mola, 50 Nm por metro, determine, letra A, o trabalho que a mola da força elástica quando a mola passa do ponto A até o ponto B. Então, esse trabalho vai ser o trabalho da força elástica, a gente viu, menos kx ao quadrado dividido por 2. Menos por quê? Porque a mola está sendo alongada. Quando a mola está sendo alongada ou comprimida, o trabalho é negativo. Então, ó, substituindo, o K vale 50. Cadê a caneta? O K vale 50. O X vale 0,2. Então, é 0,2 ao quadrado dá 0,40. Vezes 5 dá 2. 2 dividido por 2, no caso, dá menos 1 joules, tá certo? Ó, isso aqui dá 0,4, 0,40, vezes 50, isso aqui dá 2, dividido por 2, tem um valor de 1. Agora, a letra B, que é o trabalho quando a mola passa de B para A, ela está voltando para a situação de equilíbrio. Quando a mola está voltando, o resultado só vai mudar o sinal. A letra A vai ser um trabalho resistente, negativo, a letra B é um trabalho motor, positivo, 1 joule. 0,2 ao quadrado, 0,4, vezes 50 dá 2, dividido por 2, 1. No caso, um valor 1 positivo. Tá certo? Então, tá aí a correção da atividade. Assista com calma, pausando quando você achar necessário.
mas é importante corrigir essa atividade, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima aula.